Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu bato um papo com o André Barreto, da Unique Technologies. André, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Muito obrigado, Vinícius. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com seu público. É uma satisfação muito grande para nós. Muito obrigado pelo convite e espero poder aqui contar um pouco da nossa história, do que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos tempos. Se confunde muito aí com a minha história também, então Opa! espero que seja aí um papo bem legal. Sem dúvida. E olha só, o André vai compartilhar aqui algo que eles já estão desenvolvendo no mercado há um certo tempo e que parece coisa do futuro, mas não é não, viu? É coisa que a gente precisa de há muito tempo, que são processos de... Eu vou simplificar aqui, mas eu vou estar simplificando de uma forma bem menor. O André vai me ajudar a melhorar o meu resumo depois. Mas para autenticação, exatamente, boa parte da nossa vida hoje digital, a gente precisa nos autenticar de certa forma, seja no mundo real ou no mundo físico, né? Ou no mundo virtual ali, mais ou menos tal do digital. E o André ele vem desenvolvendo justamente uma solução para poder destravar esses processos tão chatos de autenticação, usuário e senha. Ele vai contar aqui. Já que o André já deu um spoiler aqui, que é a história da Unique, junto com a dele, se mistura. Então, André, por favor, conta um pouquinho da sua história, por favor, e como é que você idealizou e quais são os princípios da Unique, por favor. Ótimo, vamos lá. Só vou te corrigir aqui. Na verdade, você descreveu muito bem, Ah, né? O que é a ideia, né? Então, legal. muito mais do que tecnologia, a nossa proposta é experiência, né? O que você falou aqui exemplifica muito bem, que é a necessidade de se autenticar, né? Nós, humanos, de nos autenticar em diversas jornadas, Sim, faz muitas vezes o processo da jornada muito chato, uma experiência muito ruim, né? E a nossa proposta é justamente, através de tecnologias, melhorar essa jornada, melhorar essa experiência. Então, principalmente no início do projeto, há 3 anos atrás, nós éramos muito confundidos com a Unique, é uma empresa de biometria facial. Por acaso, hoje, Vini, a gente utiliza a tecnologia de biometria facial massa. porque é uma tecnologia muito em evidência no mundo todo, não só no Sim, Brasil, né? Mas a nossa proposta é muito mais o que você trouxe aqui para a gente, de melhorar a experiência no processo de autenticação, do que vender uma tecnologia propriamente dita, né? E a autenticação, ela é necessária, como foi dito aqui, em diversos momentos, não só do mundo online digital, mas do mundo físico também, né? Quantas vezes e quantas pessoas, né, que estão, né, nos ouvindo aqui passa pela experiência de chegar numa simples portaria de um prédio e a pessoa nossa. pergunta: você tem cadastro aqui? Não, me dá seu documento, por favor. É, Vou tirar uma foto sua, né? Isso é uma coisa muito comum hoje, sim, principalmente para nós aqui no Brasil. E isso é um processo de autenticação. Naquele momento, você precisa se autenticar, provar que você é autêntico, que você é você mesmo ali, para simplesmente entrar num estabelecimento, entrar num prédio, entrar num show, num evento, num cinema. Então, assim, este processo, que já é tão comum para nós, ele causa, quando eu falo esse processo, a questão da autenticação, né, dentro da jornada, ele causa uma fricção, vamos dizer assim, um atrito, né? E lá atrás, quando a gente começou, principalmente eu comecei a idealizar isso daqui, né, lá em 2017, 2018 ainda, eu já vinha de experiências de uso de tecnologias diversas, e aí por isso que eu comentei que a minha história se confunde muito com a história da Eni, porque eu já vinha trabalhando com tecnologias desse tipo para outros segmentos, para outros propósitos, muito mais um propósito de segurança, de antifraude, né? Então, propriamente dito, a tecnologia de biometria, sim. eu venho trabalhando desde 2011 com tecnologias de autenticação e identificação através de biometrias, né? Então, inicialmente, muita impressão digital, fizemos algumas coisas com biometria de voz, a biometria facial, né, do reconhecimento facial.
já é um outro, até aproveitando um parênteses aqui, é uma confusão que muita gente ainda faz, e a reconhecimento facial é uma coisa, a biometria é outra. Na verdade, é uma coisa, o que é a biometria? É o uso, uma ciência, né, que utiliza partes do corpo humano como forma de identificar unicamente aquela pessoa. Então, quando a gente fala de fingerprint, né, impressão Verdade. digital, através das minúcias das pontas dos dedos, né, nós temos aquelas ranhurazinhas ali nas pontas do dedo. Então, através dessas minúcias, se descobriu há milhares de anos atrás que era possível identificar unicamente aquela pessoa através daquelas ranhuras. Dizer, ó, isso aqui é único, ninguém é igual a isso aqui. Assim como essas ranhuras, nós temos pontos na nossa face que Sim, nos identifica também unicamente. Obviamente que esses pontos eles podem se assemelhar a outras pessoas, mas nunca identificar aquela pessoa única através dos mesmos pontos. Então, a gente está falando de uma ciência muito mais probabilística do que exata, ali dizer, olha, é ou não é o Vinícius, é ou não é o André. Existe sempre um score, né, uma sim. possibilidade de X% dessa pessoa ser o Vinícius, dessa pessoa ser o André. Então, eu já vinha trabalhando, né, minha formação é em tecnologia, eu vim da área de desenvolvimento, eu costumo dizer que eu fui programador, numa época que programador ainda era sub-raça, infelizmente, diferentemente de Mudou hoje, bastante, já, né, já mudou bastante. mudou bastante, hoje está no topo da pirâmide, né, hoje Sem está muito bem, dúvida. mas eu vi um dos primórdios aí de desenvolvimento, início de orientação a objeto, de internet, né? Então, programei aí de 95 a 2000, dentro de uma empresa, né? De um grupo, de uma fábrica de software e tal. Então, eu tive toda uma bagagem, depois fiz um período, vamos dizer assim, um hiato aqui na minha carreira profissional, na área de negócios, onde eu integrei aí grandes empresas de auditoria e consultoria no mundo, era denominada na época que eu entrei as Big Five, e depois eu fui justamente na Arthur Andersen, né, com a saída da Arthur Andersen, aí desse cenário virou Big Four, que está até hoje, né, e Sim. aí fiquei nisso aí até 2011, né? Então, 11 anos dentro de carreira dentro dessa área. Quando eu voltei para o outro lado da mesa, não mais aí escovando bits e bytes, Sim. mas voltei, digamos assim, para uma proximidade mais técnica do negócio. E aí foi justamente com esse tipo de tecnologia, né? A proposta de autenticar e identificar pessoas através de biometrias para processos diversos. Nesse primeiro momento, Vini, muito focado ali na autenticação voltada para transações financeiras mesmo, né? Para Sim. segurança. Pô, então a pessoa vai comprar num varejo, precisa de uma linha de crédito e eu preciso autenticar essa pessoa aqui. E fizemos um primeiro projeto, vamos dizer assim, uma primeira startup, mas era um negócio dentro de uma grande corporação, né, o que se chama muito de corporate venture, né? Então, você tem algumas dores das startups e algumas outras que as startups, em geral, não têm. Né? Você meio que entra ali num moedor de carne daquele negócio e Bem, você bem muitas vezes colocado. pode ser esmagado ali dentro pela própria mãe, né, pela própria corporação. E aí participei de um primeiro negócio assim, depois terminou não dando certo esse negócio, a gente foi para uma outra oportunidade também de biometria, com uma plataforma multibiométrica, com impressão digital, face, voz e íris, para vender isso no mercado, no modelo de serviço, né, biometria como serviço, né, se falava muito em SaaS na época, né, Software as a Sim. Service, e a gente meio que montou um modelo de Biometric as a Service, né, biometria como serviço, não necessitando ali das corporações de um investimento inicial alto, né, um capex ali muito, muito alto para fazer aquele negócio funcionar, mas sim um modelo onde ela paga pelo uso. E aí eu terminei me desligando desse negócio em 2017, quando eu já estava com algumas outras ideias na cabeça,
que não tinha nada a ver com biometria, né? A ideia era muito a gente tratar melhor. Assim, nós somos nordestinos, né? Então, Sim. muito mais puxando um pouco mais para o sul aqui, como um bom baiano, o sul do Nordeste, né? Como um bom baiano, eu sempre gostei muito de festa. E Sim, me olha aí. incomodava muito o fato de chegar em eventos, em festas, e você não ser tão bem tratado ali, vamos dizer assim, né? Era meio que um sufoco para você consumir, uma fila para pegar uma ficha, depois uma fila para pegar um produto e tal. E na época surgiu a oportunidade, aí a Que ideia legal. da gente fazer, melhorar as experiências das pessoas nesses ambientes, né? Pô, como que eu melhoro essa experiência? Como que eu, entre aspas, ali, trato melhor a pessoa ali e quais são as consequências disso? E daí surgiu, né, essa startup, eu fui para dentro também do negócio, atuamos durante um determinado período, atuei durante um determinado período nesse negócio, e aprendi bastante, né, de como é a questão da experiência das pessoas, o que é que isso interfere na jornada da pessoa, e nesse caso especificamente da ZigPay, a gente percebeu claramente, provou claramente, né, um aumento de consumo, não é que a gente passou ninguém era obrigado a consumir mais, simplesmente pela experiência ser melhor, as pessoas consumiam mais, as pessoas Verdade. estavam dispostas a consumir mais, né? Quem nunca foi num evento e falou, pô, eu gostaria de beber mais, eu gostaria de comer Mas quando mais olha a aqui, fila, olha pro final da fila tem um assim, dinheiro, exatamente. daqui a pouco eu vou. Muitas vezes, até se você imaginar uma coisa simples, final de evento, né? É. Eu estou com comando ali, e aí eu começo a ver uma fila se formando, pô, eu ainda quero ficar mais uma hora dentro do evento, mas eu vou falar, pô, vou me livrar logo disso aqui, vou pagar logo, e aí eu fico ali dentro do evento uma hora depois, sem a possibilidade de consumir mais, porque eu já paguei minha conta para me livrar da hora de ir embora, né? E aí, no momento que você cria ali uma experiência e dizer, ó, você pode consumir até o último segundo e isso daqui depois vai ser cobrado pelo seu celular, no app direto e tal, meio que o Uber da balada ali. É, isso aí me abriu o horizonte, né? De uma forma muito clara de olhar, as pessoas elas estão dispostas a terem experiências melhores. Legal. E aí, em 2000, curiosamente, de 2017 para 2018, um dos eventos que eu estava operando no Nordeste, lá em Fortaleza, lá no Ceará, me chamou muita atenção, que parte do evento era open bar, parte do evento era pago, e me chamou muita atenção de que as pessoas que compraram o open bar não chegaram perto de consumir em produtos o valor daquele ingresso, vamos dizer assim, né? Ficou muito Interessante. claro que... Oi? Interessante essa tua observação, viu? Ficou muito claro que as pessoas estavam pagando pela experiência ali, entendeu, Vini? Então, vamos dizer assim, você vai, geralmente no evento open bar, ele é 3, 4, 5 vezes mais caro do que o ingresso comum. Então, vamos dizer assim, uma pista custa R$300, né, o Sim. comum, e a área premium, né, a área open bar custa R$2.500. E aí essas pessoas, ao final do evento, analisando ali, né, o dashboard, os números do evento, me chamou muita atenção que essas pessoas não chegaram perto de consumir isso aí. E aí me veio a ideia de dizer, pô, eu conheço da tecnologia, né, de autenticação, eu já trabalhei em outros âmbitos dessa tecnologia, Sim. que era o propósito ali de segurança. Eu sei o potencial de entrega da tecnologia e eu estou tendo a oportunidade agora de conhecer os hábitos aqui de consumo e experiência das pessoas na área de entretenimento, né? Então, por que não unir essas duas coisas? Já tenho um conhecimento de uma coisa, já tenho um conhecimento da outra, e unir isso aqui e passar a oferecer às pessoas a experiência, né, acima da tecnologia, né? A tecnologia ela passa a ser um meio do processo, não um fim do processo, né? Muda bastante a história. Oferecer o open bar sem a pessoa pagar o ônus do open bar, né? E aí, nesse momento, surgiu a ideia de fazer um MVP, né? Um produto mínimo viável, ali, um protótipo. Então, imagine uma câmera de CFTV, né, que são essas câmeras que a gente usa para fins de segurança mesmo em ambientes, e que em vários eventos, várias baladas, ela já tem com propósito, já existem, né, com propósito de segurança.
E eu pego uma câmera dessa e ponho aqui atrás do bar, né, do balcão. Então, vou imaginar que aqui eu tenho um balcão na minha frente. De um lado eu tenho o André, que é o atendente, né, que é o barman. Do outro lado eu tenho o Vinícius, que é o consumidor. E o Vinícius se cadastrou antes para ir naquele evento, através da face dele. E aí, mais uma vez, um parênteses aqui, fazia muito sentido ser a biometria facial nesse momento, inclusive pela própria maturidade da tecnologia atual, né? Diferentemente do que era lá em 2011, quando eu comecei a trabalhar. Sim. E aí a gente fala um pouco mais à frente aqui sobre o porquê dessa maturidade, por que houve essa maturidade tão grande em tão pouco tempo, né? E aí foi a construção desse primeiro protótipo. Então, a câmera de CFTV aqui, o Vinícius se cadastrou antes, eu tenho um PDV aqui na minha frente como atendente, né, um sistema que eu já uso como ponto de venda ali. E aí o Vinícius chega ali e me pede, pô, você me dá uma água de coco, né, na frente do balcão aqui. Você me dá uma água de coco, por favor? E aí, naquele momento que você se aproximou do balcão, aparece na minha tela, no PDV, dizendo, olha, tem 98% de chance dessa pessoa que está na frente aqui ser o Vinícius. E eu posso te tratar, inclusive, pelo seu nome. Bacana. Olá, Vinícius, tudo bem? Boa noite, boa tarde e tal. Água de coco, tá bom. Olá, pego a água de coco e te entrego. Sem a necessidade Legal. de você se autenticar naquele momento. O que é a autenticação nesse momento? Não é você mostrar seu documento, nada disso. É simplesmente você mostrar um cartão de comanda, uma ficha, né? O simples fato da a pessoa tem que comprar uma ficha antes e apresentar naquele momento, aquilo ali é o ato de se autenticar, dizendo, olha, Sim. eu estou autenticando a minha transação, comprovando de que eu posso consumir isso aqui, porque está aqui, está comprado. E aí eu faço essa autenticação através de uma tecnologia sem a necessidade de passar esse ônus da autenticação para o Vinícius. E aí o Vinícius chega ali e fala, pô, você me dá esse produto, eu te entrego o produto, então para você foi uma experiência open bar. Só que naquele momento aparece o seu rosto ali, né, dizendo, olha, tem 98% de chance dessa pessoa ser o Vinícius, e eu te trato pelo seu nome e eu comando aquela água de coco na sua conta. Então, para você foi uma experiência, só que você não está pagando o ônus do open bar, você está pagando somente pelo produto que você está consumindo. E aí, uma vez esse MVP pronto, a coisa ficou, assim, modéstia à parte, tão linda, tão legal, que eu falei, cara, isso aqui não é um produto para essa startup. Isso aqui é uma nova empresa. E aí vem um pouco, Vini, do vício aí de quem adentra por esse mundo de startup, né? Do empreendedorismo, né? Vem esse vício de querer montar novas empresas, novas coisas. Eu acho que, assim, aqui para nós, o grande problema, no final das contas, era chegar em casa e convencer minha mulher de que tinha que abrir mais um CNPJ, né? Nossa, pai do céu. Mas Desafio. aí a gente vem e fala, putz, isso aqui é um novo negócio. E daí eu debrucei sobre aquilo, passei alguns dias, semanas, meses, pensando, pô, como é que pode ser, que tipo de tecnologia eu vou usar, como é que vai ser, qual vai ser a experiência, o que é que eu quero oferecer, e aí, e o que é que isso vai ser no final das contas, né? E no final das contas, isso virou muito claro ali em 2018 ainda, ficou muito claro na minha cabeça que eu queria ter uma experiência de, olha, essa mesma pessoa que se registrou para ir no evento aqui, ela pode utilizar esse registro dela para entrar no prédio que ela trabalha. Ela Sim. também pode entrar no prédio que ela mora. Ela pode usar para entrar na academia que ela malha. Ela pode usar para ir do dia a dia, show, né? E é meio que a experiência que nós temos no mundo online, né? O famoso single sign-on, né? Do mundo online, que é o quê? Você entra ali num site para se cadastrar e você tem a opção de fazer seu cadastro todo de novo, ou seja, o atrito, a fricção de você ter que preencher tudo de novo, ou lá no finalzinho você tem um botãozinho, eu quero entrar com minha conta do Facebook, eu quero entrar com minha conta do Google, com minha conta da Apple, e aquilo é o single sign-on. Eu vou pegar um cadastro que eu já fiz previamente e eu vou me autenticar naquele momento. Só que isso a gente não tinha no mundo físico. Então, minha ideia era, olha, é uma base única, um local único, onde as pessoas, ou, na verdade, o titular do dado, que é a pessoa, que é o Vinícius como consumidor, ele vai ter, eu vou empoderar esse cara dele dizer onde é que ele quer usar ou não a tecnologia dele.
E hoje, falando em LGPD, como nós falamos aqui no Brasil, hoje isso Sim. virou uma coisa tradicional. Na verdade, isso é o must have, não é mais o nice to have, né? Mas quando a gente Verdade. está falando em 2018, ninguém falava ainda nisso, né? E veio a ideia de dizer, olha, eu quero empoderar esse cara, né, o dono daquela informação da biometria, dizer, olha, você vai dizer onde é que você quer utilizar isso ou não. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muita gente, inclusive, me questiona hoje sobre isso. Pô, mas como é que funciona? Se eu te perguntar, por exemplo, no Recife ou aqui em São Paulo, você pergunta, pô, André, em quantos prédios comerciais, pegando o exemplo que eu dei aqui, Sim. você tem seu rosto cadastrado, né? Porque quando eu falo seu rosto, uma foto Nossa. sua, eu posso transformar aquilo numa biometria. Eu não faço ideia, porque praticamente toda semana você vai num prédio diferente, você Exato. faz um cadastro novo, né? E uma das premissas da Lei Geral de Proteção de Dados, né, da LGPD, é que eu, como titular daquele dado, daquela informação, eu tenho o direito de revogar a qualquer momento o meu cadastro onde eu estiver. Só que se eu não sei onde é que está meu cadastro, como é que eu vou revogar? Então, a premissa inicial foi justamente dizer, olha, isso vai estar numa base única, onde você sabe onde é que está a sua informação, e você tem o direito, eu vou te empoderar com o direito de dizer, olha, a qualquer momento você pode dizer se quer, se não quer, eu quero bloquear, eu quero dar um freezing aqui e tal. E aí, o nome que vinha na minha cabeça era muito isso, né? Unique, uma coisa. E aí veio daí a ideia unique, né? De Aham. ser uma base única mesmo, uma experiência única. E aí, meio que fazendo um paralelo ali de. Se fala muito, né, principalmente no inglês, né, uma experiência única. Eu tive uma experiência única nesse lugar, né? E aí veio o conceito unique. Então, muito claramente, só para a gente finalizar aqui essa primeira etapa, a ideia era tecnologia como meio. Isso era padrão, né? A tecnologia ela passa a ser um meio do processo e não um fim. Eu quero oferecer uma experiência e não oferecer uma Sim. tecnologia, como vinha sendo feito. Na verdade, é feito até hoje, né? Por muitas empresas no mercado, e isso é um negócio, isso é uma forma de se fazer a coisa. Não era o que a gente queria fazer. E aí, nesse momento, eu fundamentei a Unique em 3 pilares, como eu já trouxe aqui para vocês. O primeiro Sim. pilar é tecnologia, eu não preciso explicar por querer, porque Faz toda, o toda a segundo diferença. pilar é o pilar jurídico, né, que é justamente o que eu acabei de falar. Então, a Unique ela foi fundamentada também no pilar jurídico, a preocupação, como eu acabei de te dar um exemplo aqui, do Interessante, viu? empoderar o titular do dado, uma preocupação ali com a LGPD, né, com a privacidade das pessoas. E o terceiro pilar é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora nesse podcast contigo, que é o pilar, vamos chamar assim, educação/comunicação. Como que a gente traz esse conceito de uma forma diferente que a sociedade, de uma forma geral, está enxergando hoje? Né? Como que eu trago essa nova informação, essa nova era de informação, dizendo, olha, isso aqui é uma realidade que não é aquele bicho-papão que você estava entendendo o que era. Na verdade, existe o benefício nisso daqui, e vamos olhar pelo lado do benefício, né? Porque eu te diria que hoje, numa balança, o benefício ele é muito maior do que o bônus, é muito maior do que o ônus, né? Então, de uma forma resumida, a ideia da Unique veio a partir daí, né? E aí nós começamos, finalmente, em 2019, a pôr esse projeto em prática. Nós desenhamos N jornadas ali. Né? Então, eu te dei exemplo aqui da jornada de consumo no evento, Sim. mas tem a jornada de acesso, a de educação, a jornada no varejo, né? A jornada de consumo e pagamento no varejo. E aí, obviamente, que era uma startup, nós éramos 4 pessoas, eu convidei naquele momento 3 pessoas para serem cofundadores aqui do negócio, e nós éramos 4 pessoas, então não tínhamos braço para fazer 9 jornadas ao mesmo tempo. A gente tinha que Verdade. elencar uma e dizer, olha, vamos por aqui. E essa que nós elencamos, por uma falta de sorte, não vou nem dizer falta de sorte, na verdade, as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas nós decidimos ser a jornada do varejo físico. Dizer, olha, por que que hoje, gritantemente, está uma ascensão aqui, né, um crescimento exponencial do varejo online, do e-commerce,
E aí, se você pegar principalmente aí os jovens, né, pós-milênios aí, geração XYZ e etc., por que eles têm a preferência do e-commerce em detrimento ao consumo do varejo presencial? Porque a experiência do varejo online é muito mais legal. É muito melhor você chegar ali, pô, é esse produto que eu quero, é esse tênis, essa camisa, é isso aqui, pô, eu vou lá, Já está compro. resolvido, né? Aqui em São Paulo, eu acredito que em Recife é a mesma coisa, em poucas horas, a depender da instituição que você está comprando, Sim, o produto está na sua mão, sem necessariamente verdade. você sair e tal. Então, aquilo ali, a experiência é muito mais legal. Muitas vezes a experiência no físico é a experiência arcaica. O comprar no varejo físico é dessa forma desde que meu bisavô comprava. É você chegar ali, é atendido por uma pessoa e o cara tentando te convencer de uma coisa. Pô, eu quero um sapato preto. Não, mas leve o marrom que está muito lindo, não sei o que e tal. Né? E aí, essa geração nova, né, que veio chegando, passou a não aceitar tão bem isso daí e tinha essa experiência. Então a gente falou, pô, por que a gente não trazer a experiência do online para o físico e transformar a experiência do físico numa coisa melhor? E a nossa falta de sorte foi justamente no dia 3 de março de 2020, nós assinamos o primeiro contrato da Unique com um varejo físico, né? A utilização aí de 450 câmeras de CFTV para fazer essa experiência legal. Só que no dia 16 veio a pandemia e fechou É. todo o varejo físico, Nossa, né? pai. Então, a falta de sorte foi justamente essa daí. E a gente tinha passado os últimos 8 meses trabalhando no projeto, no MVP, com um investimento próprio, né? Então, nós decidimos lá atrás, até por conta da experiência do André, de outros empreendimentos, né? Sim, De outros sócios que a gente trouxe para dentro também com experiência em outros empreendimentos, a gente falou, olha, hoje a gente não vai fazer uma captação, o que é o tradicional, né, no mundo de startups, e vamos fazer o famoso bootstrap, né? Vamos sim. construir com recurso próprio aqui. E assim nós fizemos. Então já tínhamos passado por 8 meses ali de construção, de investimento, Caramba. de tempo financeiro, quando tudo veio Nossa. abaixo. E naquele momento eu parei e falei, putz, acabamos de fundar o negócio e já quebramos, né? E aí veio a pivotagem, né? A famosa pivotagem da gente dizer, pô, vamos virar aqui totalmente o negócio para um outro lado. E naquele momento, um negócio que foi constituído com o propósito de ser B2B2C, né? O meu foco final era o consumidor, era o B2C. Uhum. A gente pivotou totalmente para o B2B, numa área que nós acreditamos naquele momento, né, eu acreditei muito Sim, fortemente que uma área em expansão que era a área de logística. Eu falei, olha, quem é que vai precisar hoje se sustentar nesse período de pandemia que a gente não sabe quanto tempo vai durar? A logística é o que está bombando, está todo mundo em casa pedindo desde comida até mantimentos, mercado, o que for. Então a exato. logística vai ser muito forte. E aí fomos para a área de logística em setembro. Então, de março até setembro foi essa pivotagem, essa reestruturação, mais investimento de tempo, mais investimento financeiro, né? E aí, em setembro, a gente começou a fazer um primeiro piloto, começamos a fazer um primeiro projeto, outubro, novembro, e aí, em dezembro, a gente emitiu a primeira nota fiscal. Então, mais de um ano depois Caramba. de fundação da empresa, a gente conseguiu emitir a primeira nota fiscal. Mas, de fato, Vini, o ano de 2021, o ano passado, foi o nosso primeiro ano de operação. Então, eu te digo assim, que a partir de janeiro de 2021, eu dei aquela respirada e falei, putz, agora a coisa Ufa. vai. Passamos essa meio zona da morte aqui, agora a coisa vai. Turbulência, viu? E aí, pós Caramba. essa turbulência, a gente de fato deu uma guinada exponencial. Então, fizemos um crescimento no ano passado de 3.070%, Uma linha né? reta. Daqui do Exatamente. zero para Não foi cá. Não nenhuma foi curva, nem. uma Não linha teve reta. curva. Foi reta. Exatamente, um vetor. E aí isso nos deu prêmios, né? Alguns prêmios. Esse ano a gente foi premiado aí pela revista Exame, pela PricewaterhouseCoopers, pela PwC,
como o negócio de maior expansão no último ano aqui no Brasil, com esses 3.000% de crescimento, tivemos um faturamento histórico. Esse ano a gente mais do que dobrou, quase triplicou esse tamanho do faturamento. Então, isso meio que veio corroborar essa ideia toda que eu te trouxe aqui, né, do que era, olha, as pessoas estão atrás dessa experiência, elas estão dispostas a ter experiências melhores, né? E aí veio hoje um negócio já, vamos dizer, consolidado, inserido em várias dessas jornadas, então não só Verdade. no entretenimento, né, nós temos cases aí com prêmios também, agora em novembro acabamos de ganhar um prêmio nesse case aí que você comentou do Beach Park aí no Ceará, um case justamente de promover a experiência do consumidor ali, no acesso, no consumo, né, e isso daí vem mostrando para a gente justamente que o que a gente vinha desenhando era o caminho a ser seguido, né? E isso é muito gratificante, entendeu, Vini? Cara, isso aí, toda essa jornada que você vai contando, André, de fato é árdua, não é fácil, né? Principalmente aquele momento do vai, não vai, putz, não foi agora por conta da pandemia que chegou, aquela coisa toda, mas mostra, né, que tem mercado ainda para crescer e só está começando a história, né? Porque esse crescimento vetorial que você, não é nem exponencial, o crescimento vetorial é só o início de uma jornada que não arranhou nem a superfície. Que você citou, André, vários cenários aonde a gente tem esse desafio. É numa clínica médica, é numa consulta, no evento, no empresarial, enfim, na portaria do nosso prédio, em uma compra simples. Você vai na padaria, às vezes tem que pegar cartão, tem que pegar senha, o dinheiro não conta, você tem que voltar no carro que a carteira ficou. Então, todas a jornada no nosso dia a dia, ela precisa de ter uma solução mais simples. Agora, uma coisa que tudo que você falou tem um destaque importante, mas uma coisa que você comentou que eu acho importante destacar aqui para quem está acompanhando a gente, vendo ou nos ouvindo, que é o empresário, o empreendedor, ele perde oportunidade porque ele tem toda uma jornada muito legal na loja dele ou no estabelecimento dele. Então, é uma gôndola bonita, é uma vitrine bonita, mas na hora de pagar acho que não tem outra palavra, mas é a pior experiência. A máquina trava, o sistema trava, o cupom não sai. Então, eu acho que é um recado muito claro se para quem está acompanhando, quer realmente fechar todo o ciclo de uma excelente experiência e ter uma experiência excepcional, eu acho que aqui está bem claro, viu, André? Eu acho que você citou aí exemplos claríssimos. E aí, se você me permitir, eu quero dar exemplos práticos Por favor. aqui, né? Essa questão do consumo que você comentou, né? Tem que pegar a carteira, tem que pegar o cartão. Mas vou dar um exemplo que a gente, há 1 ano e meio, vem vivenciando através de um desses clientes, que é justamente o Beach Park, que eu comentei aqui anteriormente. Sim. Então, qual que era a jornada do cliente do Beach Park, do consumidor ali? Né? Então, ele entrava no parque, ele recebia um cartão de consumo pendurado num cordãozinho que ele pendurava no pescoço, né? Preso ali num cordão que ele pendurava no pescoço. E é um parque de diversões aquático, né? Com uma área física grande, relativamente grande, e o cordão pendurado no pescoço vai de encontro às regras de segurança física do parque. Né? Você não pode utilizar as atrações com aquele cordão pendurado no pescoço. Você não pode descer num toboágua daquilo, porque aquilo ali pode prender algum canto e terminando um acidente grave, né? Então, o que era o mais comum das pessoas? Eram 2 experiências totalmente incompatíveis no parque. Uma era consumir e a outra era se divertir. E muitas vezes o consumo, a diversão faz parte do consumo, assim como o consumo faz parte da diversão. Verdade. Então, o que é muito comum? O cliente chegava ali, pegava aquele cartãozinho preso num cordão, ele enrolava, colocava dentro de uma mochila, na mesa onde estavam as coisas dele. É um local onde geralmente você está de roupa de banho ali, de sunga, de biquíni, né? Não tem muito onde colocar nada, viu? Você larga ali na mesa e vai curtir o parque. Como Exato. É uma área grande, muitas vezes imagine o seguinte, você acabou de sair de um toboágua daquele e você está
2 horas da tarde, 1 hora da tarde, está morrendo de fome, você acabou de sair, tem uma tenda, né, um quiosque ali de cachorro-quente na sua frente, na saída do brinquedo. E aí você fala, pô, eu adoraria comer um cachorro-quente agora, mas pô, tem que Não ir lá tem na mesa. fila, é agora, mas o cartão ficou na mesa. Mas o Nossa. cartão está lá na mesa, tem que ir lá buscar para voltar, cara, eu não vou. Né? Aham. Imagine quem gosta de uma cerveja, né? Olha. Tem tudo a ver você estar ali se divertindo, um sol danado no Nordeste, que nem faz sol, né? É. Um sol danado e tal. E ele falou, putz, eu tomaria uma cerveja gelada agora, mas, putz, ter que ir lá na mesa buscar é complicado. Agora, imagine você abrir essa porta e dizer, olha, a pessoa acabou de sair, ela pode chegar ali, pô, você me dá uma cerveja, por favor? Você me dá esse cachorro aqui? O que que acontece? No momento que a gente coloca isso em produção, em prática, o aumento do consumo é imediato. Não é que Total. você passou a forçar as pessoas a consumir. Você está dando uma experiência melhor, a pessoa fica hiper satisfeita e dizer, pô, eu não preciso mais daquela marra, eu não preciso mais daquela coleira, vamos usar assim, É. vulgarmente, o termo que a gente chegou a ouvir dentro do parque, eu não preciso mais da coleira. Eu hoje estou livre, eu posso consumir, eu posso fazer. Então, esse é um ponto. Agora, imagine uma outra experiência que a gente teve nesse caso, infelizmente eu não posso divulgar nomes ainda, mas a gente está falando com uma grande rede de fast food, né, de sanduíches, que implementou um totem de autoatendimento. Pô, Sim. qual é a proposta do totem? É você resolver fila, é você resolver experiência, você melhorar e tal. E eu te digo assim, o numerário em termos de investimento financeiro que essa grande rede mundial utiliza para desenvolver esse projeto, cara, é um negócio assim, dá para montar 3 startups só com um projeto. É um negócio, investimento em Sensacional. hardware, em software, em treinamento, em metodologia, né? E aí o que acontece? Se você fizer uma pesquisa com os usuários que utilizam isso daí, a grande maioria, nós fizemos isso, a grande maioria se decepciona e dizer, pô, eu prefiro pegar a fila e ir num caixa tradicional do que pegar ali, por quê? Uma experiência muito ruim. Eu me perco dentro do menu, é tanta opção, tanta coisa que eu não consigo me achar. Eu gasto ali 3 vezes mais tempo para poder fazer aquilo, e aí chega no final, é o que você comentou. Agora é a hora de pagar. Putz, então aí a pessoa corre para pegar o cartão de crédito para botar, e Ai, aí Jesus, deu de novo. timeout e não sei o que e tal. Aí imagine um experimento que nós fizemos da gente colocar no momento que a pessoa chegou no totem. Vamos imaginar, você gosta de um sanduíche ali, dessa rede, sem picles e com o dobro de mostarda, vamos imaginar. Então, é o Vamos que embora. você tradicionalmente come. Você come uma vez por mês esse sanduíche, sempre o mesmo, em vez de refrigerante, você toma um suco de uva e você come o dobro de. E aí o que acontece? E o nome do negócio já diz, é um fast food, é um negócio que tem que ser rápido, tem que ser Sim. papum. Ou consumiu e saiu, né? Então imagine que aquele momento de 15 minutos você tem ali para comer rapidamente, entre um cliente e outro, entre uma coisa e outra, então você vai dizer, pô, eu quero chegar, consumir e sair. Então imagine você chegar nesse totem e no momento da sua chegada, antes mesmo de você tocar na tela, o totem já sabe que é você que está ali, através Nossa. da câmera. E aí no momento que você chega ali e clicou iniciar um atendimento, ele já te dá a opção. Olá, Vinícius, tudo bem? Que bom ter aqui você de novo. Você quer o mesmo pedido de novo? E você só dizer sim. Você quer pagar com sua face? Sim. Pronto. Então, uma coisa que você demorou ali 4 ou 5 minutos ali, você fez em 15, 30 segundos. Pois E é. você diz assim, olha, acabou. Consumiu, pegou, ó, seu pedido vai estar no balcão, tal. Acabou. Entendeu? Nossa. E então, os impactos disso, dessa experiência, é o que a gente vem sentindo aí ao longo do tempo. E aí, só por fim, só para a gente fechar aqui com essa etapa aqui da experiência, né? Boa parte das nossas vidas é trabalhando, né? Ali, se você pegar das Sim. 24 horas do dia, né? A grande maioria das pessoas ali dorme 7, 6, 7, 8 horas, né? Sim. O resto do tempo, a maior parte, você está trabalhando, está fazendo. Então, assim, pô, o que é que adianta você ter essa experiência somente no lazer, no entretenimento, no consumo, nos momentos extra-trabalho, e no trabalho você tem uma experiência péssima? Então, vamos pegar aqui o que a pandemia nos trouxe de presente, a oportunidade de fazer essa jornada de trabalho. Então, a gente tem um grande cliente, um centro de distribuição aqui, nesse caso também pode ser dito, já foi inclusive divulgado, é o Mercado Livre, né? Legal. Então, o Mercado Livre tem um CD aqui em Cajamar, no interior de São Paulo,
pô, 7 mil funcionários ali. Nossa. Qual que é a experiência desses 7 mil funcionários diariamente? Tá? Eu falo diariamente porque é 24/7 o CD, né? Sim. E diariamente essas pessoas passam ali pela experiência de descer do transporte, a grande maioria utiliza o transporte da empresa, então ela desce do transporte e eles tinham a experiência há 2 anos atrás de pegar 1h15, 1h30 de fila para trabalhar. Por quê? Nossa, Era uma pai. fila para o detector de metais, depois uma fila para bater o ponto, depois uma fila para, como é um centro de distribuição, tem várias áreas, né? Tem o Exato. picking, tem o packing, né? Dentro da logística ali. Sim. Hoje você vai trabalhar no picking, hoje você vai trabalhar no packing, né? Cada dia é um rodízio ali, você vai trabalhar numa área diferente. Então, depois de passar por tudo isso, a pessoa ainda ia para uma sala de direcionamento, onde ela ia saber qual era a área que ela ia trabalhar naquele dia. E através da tecnologia, nós reduzimos esse tempo de acesso ao trabalho de 1h30 para 14 minutos. Foi Nossa. introduzido dentro da jornada diária dessas pessoas uma ginástica laboral, era uma coisa que elas não tinham tempo de fazer. Então, se você olhar na visão, no prisma aqui, B2B, né, na empresa contratante ali daquelas pessoas, ela tinha um prejuízo mensal e anual ali gigantesco em hora extra, em Sim. produtividade. Milhares de horas. Exatamente. E aí, se você pensar no lado das pessoas, era uma experiência péssima, da pessoa dizer, pô, eu vou pegar depois de X horas aqui dentro do ônibus para chegar lá no centro de distribuição, ainda pegar 1 hora de... Então, quando eu falo em experiência, é experiência em todos os âmbitos, né? Do trabalho, do lazer, do dia a dia. Então, como eu te falei, qual é a primeira pergunta... Desculpa. Qual é a primeira pergunta que te fazem quando você chega numa farmácia hoje? Você chega no balcão da farmácia, qual é a primeira pergunta que te fazem? Eles dizem, você tem o cadastro da farmácia, que é o famoso Qual é seu CPF? CPF, por favor? Em outras Exato. palavras do que você está dizendo, Exatamente. qual é seu CPF, por favor? É a primeira pergunta. Em qualquer farmácia que você vai, qual é É, seu CPF, por favor? Né? É o quê? É a necessidade de você se autenticar. Você dizer, meu autenticar. CPF é tal. Imagine você chegar no balcão da farmácia e naquele momento ali a farmácia já Só sabe quem você é, qual é o plano de confirmar. saúde que você tem, entendeu? Já sabe a promoção que você vai ter naquele dia. Então, assim, a ideia é justamente facilitar através do uso de tecnologias para isso aí. Cara, André, eu acho que sensacional, assim, a história era uma solução que há muito tempo a gente já tinha aquele anseio de já ter em contato, né? É o famoso, a gente já viu em filme, só falta na prática o filme se tornando realidade. E isso é incrível, André. Assim, me sinto aqui muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de conhecer a história por você, né? E é bem legal. Mas a gente tem que fazer a última pergunta aqui para encerrar nosso bate-papo. A gente já está aqui no nosso tempo, bem evoluído. A pergunta que eu faço, André, é o seguinte. Ela cria todo um pano de fundo tecnológico aqui do Papo Cloud. É uma pergunta que eu sempre faço a todos os convidados que passam por aqui, mas busca entender o seu lado pessoal do que você entende sobre o tema. Pode responder para o lado técnico ou não técnico. A resposta certa é a sua resposta. Então, bora lá. Para o André, o que é essa tal da computação em nuvem? Cara, isso é o divisor de águas, né, dos últimos tempos. Então, pegando o gancho do que eu te contei aqui, da minha história do André aí agora, como eu comecei a falar, eu vim de um tempo que programador, né, desenvolvedor era sub-raça. Então, tecnologias ali de baixo nível, né, linguagem de baixo nível, linguagem de máquina ainda, assembly, etc. E a gente sempre teve uma grande dificuldade durante uma boa parte dessa jornada aí, que era justamente a escalabilidade de algumas coisas, né? Como que a gente escala isso daí? Então, com a chegada do cloud computing, né, da própria a computação em nuvem ali, a possibilidade de você fazer processamento em nuvem e trazer isso para o dia a dia e não mais rocket science ali, dizer, pô, um dia isso vai... Eu me lembro ainda na faculdade, quando eu vi isso aí, falei, pô, um dia isso vai ser viável, né?
assim como infância e adolescência ali, a gente via falar de algum dia a gente vai ter um aparelho que eu vou poder falar com a pessoa do outro lado do mundo e ver a face dessa pessoa, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é o que você faz com o seu celular, né? Diariamente você vê a pessoa do outro lado. Exato. Né? Alô? É isso mesmo. Não, tô vendo direitinho. Alô, André? Opa, me ouve? Opa, deu. Cortamos. Foi falando da internet, ela ficou meio enciumada ali, viu? Ficou acanhada. Mas internet, então, não cai agora não, viu? Fica aí. Da mesma forma que a gente tinha essa visão assim de futuro, dizer, pô, um dia isso vai ser possível, a computação, né, em nuvem, né, o cloud computing, a gente também sonhou, principalmente quem veio aí dos primórdios de tecnologia, escovadores de bits e bytes, sim, sonhou com essa possibilidade que hoje é uma realidade. Eu te confesso que isso, para nós, é divisor de água aqui, com a possibilidade de você fazer projetos que antes eram inviáveis. Você imaginar você fazer streaming de vídeo com servidores locais, isso não era escalável, entendeu, Vini? Não, era impossível você fazer certas coisas que a gente faz hoje sem a computação em nuvem. Então, ainda eu enxergo, aí mais trazendo a resposta para a pessoa física, que o André, eu enxergo ainda um longo caminho a se percorrer. A grande notícia é que a gente está indo de encontro à tecnologia sempre, né? Então, a cada dia que se passa, a tecnologia está mais próxima porque ela está vindo em nossa direção e a gente está indo em direção a ela. Né? Então, a tendência é que cada vez mais a gente tenha um aumento desse consumo de computação em nuvem, né? Esse consumo de processamento em nuvem para N áreas que hoje ainda não utilizam, né? E muitas vezes até por recurso financeiro, a depender do que você vai fazer e da forma como vai fazer, ainda é inviável financeiramente se fazer, mas muitas vezes mais viável do que você fazer on-premise, né? Do que você fazer com o processamento local. Então, assim, resumidamente, eu não sei se eu consegui te responder aqui, mas na minha visão é de fato um divisor de águas para o tipo de proposta que a gente vem trazer aqui, onde a tecnologia não é um fim e sim um meio. E o Cloud Computing, ele proporciona este meio de uma forma melhor. André, tá respondido, meu amigo. Mais do que isso, tá ótimo. Queria muito agradecer, viu, André, pela sua participação aqui no Papo Cloud. Foi muito bacana, foi muito massa. Um termo que a gente usa muito aqui, né? Foi muito massa. Eu acho que, cara, sua história aí só tá começando. Sucesso nessa jornada. Vamos que vamos. E conta aqui comigo, conta aqui com o Papo Cloud pra gente divulgar novos casos de sucesso, viu? Tem muito papo ainda para rolar, viu? Com certeza. Eu te agradeço também pela oportunidade, pelo convite, pelo papo aqui. Me coloco à disposição aí, não só de você, do Papo Cloud, de você, Vinícius, mas todo o seu público aí. Me coloco à disposição aqui, não só eu, em nome da Unique também, a Unique, para conversar, responder perguntas, dúvidas. Estamos aqui também disponíveis para o que for preciso. Maravilha. Bem, muito obrigado. Eu que agradeço, André. E você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o André, da Unique? Cara, eu tenho certeza absoluta que você tem algum momento do seu dia a dia, pessoal ou no seu mundo corporativo, que você iria precisar da solução deles, né não? Cara, destravar esse momento tão chato de passar para um lugar, se autenticar, é muito chato. Já passou, a gente já está no século XXI, gente. Acabou. Já está em 2022, 2023 já está batendo aí na porta. Vamos resolver esse problema. Vamos, pense agora, viu? Vou deixar o link aqui da Unique na descrição do Papo Cloud para você poder conhecer um pouquinho mais. Quem sabe entrar em contato com eles também. Vai ser bem legal. E agradeço a sua participação aqui, a audiência. E você sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação. E aí, tá na nuvem?